Gravel Bike Black Orange Stone Comp Carbon. Confira tudo nesse vídeo sobre a Gravel Bike de carbono mais barata do mercado brasileiro. Entenda como é que ela vem equipada, quais são os componentes que compõem todo o conjunto e no final acompanha que vai ter uma análise, uma opinião minha sobre se vale ou não o investimento nela. Bora lá! Fala pedaleiro, beleza? O meu nome é Thiago e seja muito bem-vindo ao Pedaleiro Brasileiro. Hoje então fazemos a estreia desse quadro no canal, onde toda semana a gente vai trazer uma bicicleta, vamos destrinchar ela aqui, trazer todas as especificações dela e no final a gente faz uma análise, fala um pouco a respeito da bicicleta, seja ela uma road, uma gravel ou uma mountain bike. Aliás, se você tem uma sugestão de nome para esse quadro onde a gente vai analisar as bicicletas, coloca aqui embaixo que a gente precisa nomear ele. A Black Orange é uma empresa catarinense, brasileira catarinense, e ela vem com uma proposta interessante, né? Trazer bikes com custo-benefício muito interessante. Bikes com componentes alternativos às vezes, bikes em carbono, e no caso da gravel bike deles, a gente vai falar então da Black Orange Stone Comp Carbon. Ela tem uma bike superior que é a Stone Elite, com outros componentes, mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Hoje vamos falar então da Stone Comp. Vamos então às características dela. Ela vem com um quadro e garfo em carbono da própria Black Orange, um conjunto de cockpit, né? O avanço mais o guidão ali, eles são em alumínio, não são em carbono, da própria Black Orange também. Pessoal, e se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, pensa em se inscrever no canal, porque a gente está sempre trazendo esse tipo de vídeo, com esse tipo de conteúdo, para que você esteja sempre bem informado a respeito de lançamentos ou de bicicletas do mercado, sem contar o conteúdo regular, onde a gente não faz só análise de bicicleta, mas sempre traz dicas, reviews e outros assuntos relacionados ao mundo do ciclismo. E como as notificações por aqui são uma dificuldade, eu mesmo faço a divulgação dos vídeos lá no meu Instagram, então me segue lá, @pedaleiro.brasileiro, que você sempre vai ficar informado quando eu soltar um vídeo. Já coloca o link lá, mas então, bora lá, voltando para o nosso vídeo. As rodas, ela vem com rodas Black Orange, com parede dupla, com um perfil de 36 milímetros de altura. Os cubos que acompanham ela são Retrospec, aí a gente começa a falar de marcas alternativas que a gente não está acostumado a ver, e depois a gente dá um pouquinho de opinião. São cubos Retrospec New Style Solon. Eles são rolamentados, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Para compor, então, encaixar as rodas no quadro, ela possui eixos passantes na dianteira e também na traseira. Junto com as rodas, então a gente tem um conjunto de pneus da Innova Pro Stamped 700 por 40 mm de largura, já com uma pegada bem gravel bike. O câmbio traseiro dela é um câmbio Retrospec Carbon Road. Ela vem equipada com um cassete de 11 velocidades, onde a menor é 11 dentes e a maior é 32 dentes. O câmbio dianteiro também é um Retrospec Road para 2 velocidades e o pé de vela é um Retrospec Pro Wheel 50/34, 50 dentes na maior e 34 na menor. A corrente dela é uma KMC de 11 velocidades e os câmbios, né, os passadores e freios ali são Retrospec também. Eles chamam de double tap, que é aquele onde o comando para descer a marcha e para levantar a marcha é o mesmo, é igual o da Sensa que eu tenho na minha gravel. Um toque curto, ele dá o release da marcha, desce a marcha, e a mesma alavanca, você faz o toque longo, né, empurra ela mais, ela sobe uma ou 2 marchas ali. Então esse é o sistema, tanto na direita quanto na esquerda, uma alavanca só para essa troca. Os freios dela então são freios a disco com rotores Retrospec, 140 mm na dianteira e 160 na traseira. Já as pinças de freio são da Zoom e são híbridas. O que é o híbrido? É aquele que o comando de acionamento é um cabo, mas lá no caliper, onde ficam as pinças, onde é a pinça mesmo, ele tem um êmbolozinho ali onde que ele faz o acionamento da pinça
de madeira hidráulica, por isso que ele é um híbrido, um pedaço mecânico e outro pedaço hidráulico. A fita de guidão é uma fita Retrospec, o selim é um Black Orange Superflow, o canote de selim também em alumínio, 31.8, e ela vem nos tamanhos 45, 48, 51 e 54. Parece estranho, né? Parece que 54 é um tamanho pequeno, mas não. A relação de down tube com a relação de top tube dessa marca é um pouco diferente, então tem que ficar bem esperto. Eu, por exemplo, tenho 1,70 m de altura. Se eu fosse comprar uma road bike, eu compraria uma 52 para mim, que daria ali uns 54 mais ou menos de top tube. Nesses modelos da Black Orange, eu deveria pegar um modelo 45. Esse 45 de down tube vai dar quase 54 de top tube. Então tem que ficar bem esperto ali com essa geometria, porque ela é diferente. O peso desse conjunto todo fica em 9,980 kg. É um peso interessante, uma gravel bike de carbono, e ainda dá para tirar um pouco, né? Tem ali o cockpit que é em alumínio, da por carbono, canote de selim, então tem ainda uma melhoria se você quiser baixar ainda mais esse peso. O preço dessa bicicleta hoje no site da Bike Point de Santa Catarina mesmo está em R$ 10.990, R$ 11.000 na bicicleta. Comparando com as outras bicicletas de carbono, ela está muito abaixo. E outras bicicletas de alumínio até, a gente tem nesse preço. A Sense Versa Evo, se eu não estou muito errado, ela está em torno de uns 12 mil. A Audax Pampero, ainda mais. A Soul Spry Campagnolo é 23 mil, se eu não estou muito errado. E todas essas que eu estou falando são quadros em alumínio. Então a Black Orange vem com um conjunto em carbono e com preço ainda abaixo desses praticados no mercado. Claro que os componentes são diferentes, mas vamos aqui a algumas análises dos componentes para a gente começar a entender melhor o que é tudo isso que a gente falou. Primeiro eu vou começar a pontuar algumas coisas que eu percebi ali na bicicleta que não me agradaram tanto assim, mas não me entendam mal, daqui a pouco vocês vão entender o que eu achei dessa bicicleta toda. Eu achei uma relação de marchas muito pesada. Eu sempre falo que a relação de gravel bike tem que ser mais leve que a de uma road bike, porque você vai provavelmente enfrentar terrenos mais acidentados, mais íngremes, que você não vai ficar só no asfalto, né? Só no asfalto às vezes você tem uma road bike. Agora, se você vai usar ela fora de estrada e tudo mais, você tem que ter um pouquinho de redução. E as bikes por aí no mercado, elas costumam colocar o que nas bicicletas de entrada? 1 para 1, 34 na frente na menor e 34 na maior do cassete. Então você tem essa relação 1 para 1, eu já acho que é pesada, tem que ter uma redução um pouco maior. E o que acontece nesse conjunto aqui? A gente tem 34 na menor na frente e 32 na maior atrás. Ou seja, a gente não tem redução nenhuma em nenhuma marcha da bicicleta, a gente sempre tem ganho, né? Por mais que seja muito próximo a 1 ali, é ganho. Então valeria sim um cassete um pouquinho maior, na minha opinião. Passadores, câmbios e todo o kit de transmissão ali é Retrospec, inclusive os cubos. Falando um pouco dessa marca, ela é uma marca chinesa, como outras que a gente tem aqui no Brasil, como Microshift, Sensa, que tem lá a venda e tudo mais. Não encontrei ela no AliExpress para fazer uma comparativa um pouco melhor ali de preços e alguns detalhes a mais, mas é uma marca alternativa à Shimano para diminuir um pouco o custo da bicicleta, conseguir entregar um custo-benefício bom, como a gente tinha falado. Freios híbridos da Zoom. Aqui é um ponto que eu tenho que deixar bem claro que esse freio híbrido, eu sei que muita gente já teve muito problema de freio parar de funcionar mesmo, desses híbridos, não especificamente da Zoom. O da Zoom eu nunca vi ninguém falando, outras marcas é que eu já ouvi falar e sempre fugi muito desse modelo porque muita gente fala muito mal. Inclusive eu tô até pensando em comprar um só desses freios da Zoom para colocar na minha gravel, que eles são montagem flat, então é o mesmo modelo de montagem do meu quadro, dá para colocar em um para testar, colocar só na traseira, por exemplo, que ali eu continuo confiando no meu freio dianteiro e no traseiro vamos fazer um teste, né? Eu acho que é um teste bacana. Aliás, se você acha que esse é um teste que você gostaria, comenta aqui embaixo que você quer o teste da Zoom, que eu também trago. O conjunto de rodas dele é igual ao conjunto das rodas Speed da marca, da Black Orange. Então é o mesmo perfil, mesma quantidade de raios, mas a proposta é um pouco diferente, né? Se você vai estar saindo do asfalto para pegar um estradão, alguma coisa um pouco mais irregular, com pedras às vezes e tudo mais,
não sei se essa roda é uma roda tão boa. E é uma coisa que me chamou a atenção, mas eu não sei dizer se é ou não boa, mas que tem que ser considerado com certeza. Aqui, o ponto que talvez para mim é o que mais peca nessa bicicleta, que é o guidão dela, que é um guidão sem flare. Então o drop dela é reto para baixo, não tem aquela abertura que é tão tradicional nas gravel bikes, né? Então esse guidão sem flare deixa o conjunto um pouco estranho comparado às outras gravel de entrada do mercado, inclusive, né? Ela na verdade parece que é uma road um pouco mais confortável, com um pneu mais largo, né? Falando um pouco do pneu, esse pneu Innova Pro é um pneu que eu quero testar faz tempo, então é um pneu chinês, também tem lá no AliExpress para você se quiser dar uma olhadinha lá. E falando um pouco sobre o vão de entrada, eu não acredito que um pneu maior do que esse fique bom, talvez fique muito próximo ali ao quadro, ao topo do garfo, talvez não vá ficar com um clearance muito bom, não vai ficar muito bacana, mas 700 por 40, que é o que já vem nela, eu acho uma medida bem bacana para gravel bike. Então vamos à minha opinião, meu veredito, vale a pena ou não essa bicicleta como uma gravel bike? Bom, apesar dos últimos pontos parecerem que eu não gostei da bicicleta, não é bem assim não. Eu gostei da bicicleta. A proposta, ela talvez tenha sido mal consolidada, mas ela é muito boa. Por que eu falo isso? O guidão sem flare, a relação pesada e alguns outros pontos que você pode melhorar ali, o freio, algumas coisinhas, poucas você consegue melhorar demais ela. Então, você colocar nela um guidão com flare, que é extremamente útil numa gravel bike, não é só estética, colocar ali uma relação mais leve, você faz uma bicicleta onde eu tô falando que a concepção não tá muito legal, você transforma isso numa bicicleta fantástica de gravel, ao meu ver. Isso talvez sem alterar valor nenhum dela. Então, pelo mesmo preço, os 11 mil ali, mais ou menos, eu acho que você consegue deixar, a fábrica consegue deixar ela bem melhor. E eu não acho que vale a pena você comprar ela para fazer upgrades, né? Você já está comprando uma bicicleta de 11 mil reais para querer ainda trocar guidão porque não é o que você quer, talvez trocar roda porque aquela roda é mais para road, não vai te atendendo fora de estrada, melhorar os freios, aí não vale a pena, né? Você compra uma bicicleta mais simples, uma Sense Versa Combi, por exemplo, que é uma bicicleta de entrada e faz melhorias nela para ela ficar muito boa também. Então, não acho que seja a questão você comprar uma Black Orange para já pensar em upgrades futuros. Não acho que vale a pena, apesar da bicicleta ter sim um excelente potencial para ser uma bicicleta muito bacana. O que você acha dessa bicicleta? Falando um pouco de componentes e tudo mais, esquecendo o preço, acho que vale a pena? É uma bicicleta que você teria com esse tipo de freio, roda, guidão e etc. Ou para você, não, a bicicleta tem que ser com guidão flare e coisas assim. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E claro, já vai deixando seu like para nos ajudar pra caramba. Eu sempre tô trazendo esse tipo de vídeo agora com um quadro novo. A gente sempre vai trazer um review de uma bicicleta nova para você e você não pode ficar sem essa informação. Por isso, já deixa sua inscrição, o sininho ativado, que toda semana vai pintar para você um review fantástico, muito bem trabalhado. Pessoal, eu vou ficando por aqui, agradeço demais a presença de vocês até agora. Um grande abraço, valeu e tchau!